Nos dias de hoje, as previsões climáticas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano e são de suma importância para o produtor rural. Saber com antecedência as condições futuras do tempo ajuda muito ao produtor a traçar planos para poder melhor se adequar e obter o máximo de produtividade em suas lavouras. A equipe do rancho veio até o município de Guatambu, no oeste de Santa Catarina, para conversar com o meteorologista Peter Scheuer, para ele nos contar como funciona uma estação meteorológica e como é feito as previsões do tempo a curto e a longo prazo. Oferecimento Nosso Campo AgroShop. A previsão do tempo ela é feita através de projeções computacionais, como essas aqui que estão aparecendo aqui no fundo, variáveis de temperatura, pressão atmosférica, umidade, vento, direção, índices de instabilidades para verificar o potencial das tempestades, se é um dia propício ou não para ter algum evento severo, como chuva forte, granizo e ventania. E essas variáveis elas são verificadas em cada camada da atmosfera, tanto na baixa atmosfera, na média, que é 5 km de altitude, e em altitude, né, em torno aí dos 12, 10 km de profundidade. E aí é verificado isso para cada dia da semana. Por exemplo, eu vou identificar hoje a previsão prognóstica para as próximas horas, aí eu vejo para as próximas 24, 48, 72, 96, aí 120 horas e assim vai, para a semana toda. Então é uma série de fatores. As estações meteorológicas elas contribuem bastante para mim estar identificando se esse dado aí, ele está sendo confiável e se todas as projeções elas estão batendo com o que já tinha sido, por exemplo, projetado, sei lá, num intervalo de 24 horas, algo do tipo. E quando o modelo, por exemplo, ele tem uma falha, quando, por exemplo, você vê que a projeção ela não está sendo razoavelmente correta, aí eu vou para matemática e para física, né? Eu tenho que aplicar as equações da dinâmica, as equações aí de vorticidade, as equações aí de geostróficas, as equações de movimento, e aí eu tenho que verificar o que está dando problema, né? Tudo isso tem que fazer todos os dias, né? Essas projeções aí, elas são... É uma série de estações meteorológicas. Essas estações meteorológicas, elas tem vários métodos de coleta, né? Tem um observador, um técnico em meteorologia que vai lá e coleta essas informações, manda para uma central que vai lá para Brasília, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Esses dados aí, eles podem vir tanto com esse auxílio desses observadores, assim como as estações meteorológicas automáticas, né, que é uma inovação no caso, né? Essas estações meteorológicas automáticas, já todos os dados, eles vão para essa central em Brasília, depois isso aí tudo vai para Washington, e aí lá tem um supercomputador que faz uma salada de fruta, milhões e trilhões de cálculos matemáticos avançadíssimos, que nem, sei lá, 1000 matemáticos conseguiria resolver isso, porque são equações muito complexas, que vão trabalhar com esses dados de temperatura, umidade, pressão, dados de sonda de balão, atmosférico, satélite, tudo, radar. E todas essas informações aí são codificadas nessas projeções aqui de temperatura, pressão, e aí eu vou interpretar essas informações, mas quando tem um erro do modelo, aí a gente tem que trabalhar com o auxílio dessas equações, né? E também com o auxílio das estações meteorológicas. A estação meteorológica é utilizada para fazer o acompanhamento do clima em tempo real e para se ter registro de dados que ajudam a entender melhor o clima naquela região. Uma estação meteorológica ela é composta por diversos equipamentos que medem temperatura, umidade, pressão atmosférica, vento, a sua respectiva direção, e ela geralmente fica localizada no local que representa a região. Nesse caso, a minha estação meteorológica está no interior de Guatambu, divisa com Chapecó, e ela representa mais a parte do interior. Tem algumas estações meteorológicas que elas ficam próximas da cidade, mas elas também seguem esse critério de ficar mais afastado. Então as estações meteorológicas elas contêm vários instrumentos meteorológicos que ajudam bastante o meteorologista a ter uma ideia real do que está acontecendo na região.
e também para registro de dados como tempestades, eventos extremos de calor, frio, entrada aí de linhas de instabilidades. Peter nos mostra os equipamentos que compõem sua estação e explica a função de cada um. Esse aqui é o abrigo estilo Stevenson e aqui dentro tem vários instrumentos de meteorologia, né, que são utilizados para ver a temperatura e a umidade e a velocidade do vento. Esse aqui é o psicrômetro, mede a temperatura do ar, a temperatura do bulbo úmido, e através dessa relação eu vou ir numa tabela específica e vou verificar qual que é a umidade relativa do ar. Esse aqui é o termigrógrafo, registra a temperatura do ar e a umidade do ar, através aí de um feixe de fio de cabelos. E termômetro de máxima, termômetro de mínima do ar. E aqui eu tenho um aparelho que mede a velocidade do vento, que é desse instrumento aqui, ó, que é o anemômetro. Então, através das rotações desse instrumento, eu vou ter a velocidade do vento e temperatura, umidade e também, além de temperatura virtual, ponto de orvalho, outras variáveis que eu também posso estar calculando através dessas duas variáveis. Aqui eu tenho um anemógrafo, registra a velocidade do vento através dessas conchas, né, de Hobson, e tenho a direção do vento, né. Então ele é um instrumento alemão, né, bem sensível, né, bem sensível às rotações, às oscilações do vento. Eu tenho esse outro anemômetro aqui que é da estação automática e também essa grimpa que vai também dando a direção e a velocidade do vento. Esse aqui é o pluviômetro Ville de Paris. Ele é um pluviômetro padronizado segundo a Organização Meteorológica Mundial. Ele possui um diâmetro de 400 centímetros quadrados aqui na sua boca, né? Ele é feito de um material assim bastante resistente, né? E assim, até teve uma chuva aqui que foi registrada agora, uma pancada com trovoada, e vamos verificar quanto que choveu. Foi uma pancada rápida, né? Ó. Então nessa medição aqui a gente teve 0,3 milímetros. Então é assim que a gente faz a medição. À medida que a gente vai enchendo essa proveta, que ela é proporcional a essa medição, a gente vai despejando. Ó. Choveu 0,3, a medida hoje aqui do volume de precipitação com relação a essa pancada com trovoada. Esse aqui é o pluviômetro automático, que é alimentado por essa placa fotovoltaica. Também faz parte dessa estação meteorológica automática que eu acabei de explicar. E essa aqui é uma estação meteorológica automática padronizada, bastante similar a uma Camping, a uma Vaisala, né? É uma estação meteorológica que tem a função de estar medindo a temperatura do ar dentro desse conjunto aqui de pratos, né? Um abrigo de prato que nós meteorologistas chamamos, que tem, por sua vez, o sensor de temperatura, umidade e pressão atmosférica aqui dentro. Né? Então ele abriga esses sensores, protegendo dos raios solares, né, e dando uma medida mais confiável. Aqui eu tenho um pluviômetro, que é semelhante ao Ville de Paris que eu comentei, mede a quantidade de chuva e a taxa da chuva. Tem o sensor de radiação solar que está aqui à esquerda, né, do pluviômetro, sempre no sentido norte, e tem a velocidade e a direção do vento, respectivamente, dentro desse conjunto. Então ele mede as rajadas de vento, quais que foram as rajadas máximas, a direção, a velocidade média, quilômetros por hora, metros por hora, nós, metros por segundo. E tudo isso vai para uma central, para um data logger, que envia todas as informações para o computador. E essas informações elas ficam livres para qualquer pessoa acessar. E eu também tenho aqui o termômetro de mínima da relva, que é um instrumento bem importante para a parte da agricultura, para saber se teve geada ou não, se a temperatura chegou próxima de zero, teve formação de geada. E também para o monitoramento do solo também. Esse outro sensor aqui, popularmente ele é conhecido como biruta, né? Então esse instrumento aqui ele é muito importante nos aeroportos, nas estações meteorológicas, e serve para estar indicando a direção do vento com uma precisão muito boa e a velocidade através daquelas faixas, né, vermelha e branca. Então é um instrumento que é importante ter numa estação meteorológica, principalmente uma estação meteorológica sinótica, que é essa estação que tem o objetivo de estar
ajudando, contribuindo bastante na previsão do tempo e na previsão de tempestades. Esse aqui é o barógrafo, registra continuamente a pressão atmosférica diária e semanal. Essas oscilações elas ocorrem através de um sensor que são cápsulas aneróides a vácuo. Então, quando a pressão atmosférica é alta, ele vai registrar aqui, e quando a pressão atmosférica é baixa, respectivamente, a pressão ele vai ser registrada aqui nesse diagrama aqui. Esse instrumento aqui é um barógrafo alemão, né, que ele é muito importante para estar verificando se está chegando uma frente fria, se está chegando uma instabilidade e principalmente as tempestades severas, né?